Olá, eu vou começar uma série de mensagens com o tema Estamos em Guerra. Vou falar sobre que guerra é essa, vou falar quais os nossos inimigos, as nossas armas, vou falar sobre os locais perigosos que às vezes nós não podemos ir, tudo isso à luz da Palavra de Deus. E eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal, a comentar, a curtir. Se você tem algum questionamento, pode estar perguntando e vamos passar para o nosso tema. Estamos em guerra. Que guerra é essa? Lá em 2 Coríntios 10, 3 e 4, diz assim: É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Essa guerra que nós lutamos é uma guerra espiritual. É uma guerra que nós não conseguimos ver. Não conseguimos ver, não é uma guerra física, mas nós sabemos que existe. Nessa guerra, nós já somos vencedores por causa de Cristo Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós já somos vencedores. Já vencemos essa guerra. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos lutar. O próprio texto, ele diz, que nós estamos numa luta, nós estamos numa guerra. E nós já somos vencedores. Basta nós ficarmos ao lado de Jesus e usando a arma certa. Às vezes às vezes você, nós podemos perder algumas batalhas. Podemos perder a batalha contra o pecado, podemos perder algumas batalhas, mas a guerra não. A guerra já está vencida por Jesus Cristo, basta nós ficarmos do lado dele. Mas o mundo espiritual é muito mais sério e muito mais real do que imaginamos. Existem poderes espirituais, o diabo ele usa armas espirituais e é uma guerra espiritual. E como em qualquer guerra, nós temos alguns inimigos. E os nossos 3 inimigos são pecado, mundo e o diabo. São os 3 inimigos nessa guerra. E são os 3 inimigos que eu vou falar nos próximos vídeos. Então, nós temos uma luta contra o pecado, contra a nossa carne, contra o mundo e contra o diabo. E nós temos que ter algumas estratégias. Nós temos que criar estratégias para vencer essa batalha. Quando nós criamos estratégias de ler a Bíblia, de orar, nós estamos vencendo essa batalha. Então, quando você faz um propósito assim, não, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou buscar mais a Deus, você está vencendo essa batalha com uma estratégia certa. Então, crie estratégias na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Fale com Deus assim, Deus, eu vou orar mais, eu vou orar nesse horário, eu vou ler a Bíblia nesse horário. Crie estratégias para você estar forte nessa batalha, nessa guerra. E nessa guerra também nós temos armas. Lá em 2 Coríntios 10, 4, que nós lemos, fala que nós temos armas, mas não são armas carnais como espada, armadura, não. São armas espirituais, que é a oração diária. Você e eu, nós precisamos orar diariamente. É a nossa arma mais poderosa. A meditação na palavra de Deus. Escutar louvores gospel, né? Nós temos tantos louvores lindos, bons. Escute músicas gospel, não fique escutando essas músicas porcaria do mundão, esses funk, esses proibidão. Escute músicas que vão te ajudar, que vão fazer com que você vença essa batalha. Podemos ver pregações de outros pastores, pregadores. Essas são algumas armas. Ir à igreja, eu te encorajo também a estar na igreja, buscando a Deus com os irmãos. E nessa guerra, nós temos também alguns locais perigosos. Lá em Provérbios 22, versículo 3, diz assim: O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Então,
você tem que ver os locais perigosos. Você tem que ver onde tem uma mina, um lugar que pode te destruir. Por exemplo, se você tem um problema, se eu tenho um problema com pornografia, com masturbação, eu vou ficar no quarto sozinho, trancado? É claro que não. Por quê? Porque é um local perigoso que pode fazer com que eu perca a guerra. Se você que é solteiro fica sozinho com uma menina, né, no quarto, alguma coisa assim, você vai pecar. Por quê? Porque são locais perigosos, locais que são mais fáceis de você cair nessa batalha. E nós, depois de cuidar esses locais perigosos, né, nós temos que cuidar dos nossos pontos fracos. Eu e você, nós temos os nossos pontos fracos. E lá em Romanos 8, 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso? Os nossos pontos fracos serão vencidos com a ajuda do Espírito Santo. Nós temos que identificá-los. Qual é o seu ponto fraco? Que nem eu citei, tem pornografia, masturbação, vícios, bebidas, drogas, entre tantas outras coisas que são o seu ponto fraco. Às vezes é inveja, fofoca, pontos fracos que o diabo vai usar. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para quê? Para que ele nos mostre aonde somos mais fracos, para que ele nos mostre como devemos proceder. O Espírito Santo vai nos dar essa força para que nós possamos vencer essa guerra. E para concluir, lá em Romanos 8, 37 a 39, diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto diz, ele começa dizendo: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Então, eu e você, nós somos mais do que vencedores. Nós estamos numa batalha. Sim, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. Mas nós já somos mais do que vencedores, porque nós aceitamos a Jesus, porque nós estamos com Jesus morando dentro de nós. Então, não ignore a guerra. Nós estamos numa guerra. Mas lembre-se, com Jesus ao nosso lado, nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe.